Amigo fã de Jiu-Jitsu, o Off The Match desta semana te leva para conhecer uma personalidade influente do Jiu-Jitsu, que foi até mencionada pela Forbes. O galês Hywel Teague é jornalista há mais de 20 anos, criador do canal BJJ e foi peça fundamental para o crescimento do Flograppling, e hoje ele atua como comentarista nos eventos de Jiu-Jitsu. Ele já morou no Brasil de 2011 a 2018, produzindo conteúdo sobre o esporte. O curioso é que ele chegou no país sem falar português, mas hoje é fluente no nosso idioma. Quer saber mais? Vem comigo acompanhar esse bate-papo solto, como você nunca viu. Tô aqui com meu amigo HT, ou melhor, Hywel Teague. É o cara mais brasileiro não, País de Gales, né? País de Gales, sim. Eu sempre... Pô, todo mundo no Brasil acha que eu sou inglês, mas não sou. Eu sempre falo que eu sou britânico, né? Eu não sou inglês. Cara, ele tem uma história incrível, foi pioneiro nessa arte de criar conteúdo no início da era digital no Brasil, saiu do país dele, não sabia falar português e a gente vai contar um pouco da história dele hoje aqui no Off The Match com o Vitor Freitas. HT, o que te levou aí pro Brasil sem saber falar português, sem conhecer ninguém, para criar conteúdo de Jiu-Jitsu? Foi o Jiu-Jitsu, né? Foi o Jiu-Jitsu que me levou lá. Eu já era, não tive essa frase naquela época, né? Mas eu já era criador de conteúdo, né? Eu trabalhava numa revista de MMA, muitos anos. Eu era o chefe da equipe de conteúdo. Eu comecei literalmente do nada. Eu era muito novo, eu sempre queria ser jornalista e naquela época a internet estava começando, mas não era tão grande como hoje em dia. Sim. E eu comecei a trabalhar com a revista e eu fiquei mais ou menos, deixa eu pensar, mais ou menos 8 anos trabalhando na indústria de MMA, né, a cena de MMA, e nós levamos essa revista, começou bem pequeno, na Inglaterra, era literalmente uma revista só pelo mercado doméstico, e levamos até o ponto que foi a venda em, eu acho que quando eu saí da empresa foi mais ou menos 15 países no mundo, e cresceu muito, né, mas pessoalmente, eu fiquei com saco cheio de MMA. Eu gosto ainda, eu assisto umas lutas aqui ou lá, mas teve um lado ruim do MMA, não no UFC, não nos eventos grandes, mas principalmente nos eventos regionais. Tem muito ladrão, tem muito criminoso. Tem muito gangsta, muito máfia, e eu não gostei de ser parte dessa cena, mas eu sempre era praticante de Jiu-Jitsu, e quando eu saí da revista, eu pensei, pô, eu quero focar no Jiu-Jitsu, mas naquela época não tinha mídia de Jiu-Jitsu, só tinha Gracie Mag, né? Sim. Mas além disso, quase nada. Então, quando eu me decidi mudar para o Brasil, foi para treinar Jiu-Jitsu, só. Porque eu queria melhorar meu jogo, né? Eu era faixa roxa e eu queria ser faixa preta. Eu achei que a melhor coisa no mundo seria faixa preta criada no Brasil, né? Eu fui lá para aprender no fonte, beber no fonte, né? E foi lá, eu cheguei no Brasil, eu percebi rapidinho que não tinha muita mídia, né? Poucas pessoas, mas também era uma oportunidade porque foi um ponto quando as revistas e as formas das mídias mais tradicionais, elas estavam caindo um pouco, né? E a internet estava crescendo. Exato. E foi uma oportunidade e eu pensei, pô, eu vou criar o conteúdo que eu quero ver, que eu queria assistir ou ler. E eu comecei a fazer uns vídeos e foi daí sem parar, nos últimos 13 anos, mais ou menos. Se você acompanha Jiu-Jitsu, com certeza você já deve ter visto algum vídeo do BJJ. Nós estamos aqui com o criador do BJJ,
De onde veio esse nome assim? Por que BJJ Rex? Interessante, né? Acho que muita gente, eles não sabem o que significa, né, o nome. Mas quando eu criei o site, eu estava muito interessado em como aprender Jiu-Jitsu, né? Porque Sim. só treinar é fácil. Só chega lá na academia, treina, rola, bem. Mas se quer melhorar seu jogo, se quer melhorar seu Jiu-Jitsu mesmo, tem que focar, tem que ter disciplina, tem que saber como treinar. E eu treinei, mas eu sempre achei que eu poderia treinar, ou podia treinar melhor que eu treinava, e eu queria aprender como treinar melhor. Então, em inglês, um hack não é um shortcut, não é um truque para fazer algo mais fácil que é possível. Sim. Mas é um caminho para você seguir. Mas era uma forma de pensar. Eu quero desconstruir uma coisa, saber como funciona. Então, quando eu vou pôr tudo junto, eu posso melhorar, né? Então, eu queria fazer isso com o Jiu-Jitsu. Mas eu sou ninguém, né? Então, eu pensei, no Brasil tem o melhor Jiu-Jitsu no mundo. Quem seria melhor para perguntar como aprender o Jiu-Jitsu? Os hacks, eles sabem tudo. Então, foi isso. Exatamente. E, cara, deve ter sido muito difícil para você se comunicar com o povo brasileiro sem saber nada de português. Como é que foi esse teu início, assim, quem te ajudava, ou se tinha alguém que te ajudava? Como é que você foi dando seus primeiros passos lá no Rio de Janeiro? Foi difícil, foi complicado mesmo, porque eu cheguei no Brasil com muito pouco português, né? Eu já sabia algumas palavras, né? Eu fiz um curso antes que eu fui lá, mas foi 2 anos por semana, 10 semanas. Então foi quase nada, né? Porque aprende muito pouco. Era uma professora brasileira, professora de português, brasileira, que era de Minas Gerais. E nós aprendemos muito pouco. Eu sou Hywel, eu sou da Inglaterra, contar 1 a 10, dias da semana. Literalmente, nem sabia como conjugar verbos, nada, né? Foi muito, muito básico. E quando eu cheguei no Brasil, eu morava numa pousada, era chamada Connection Hill. Naquela época, tive uma pousada principalmente pelos gringos que queriam ir para o Brasil e treinar Jiu-Jitsu. Então, todo mundo que morava na casa, uma casa grande, com mais ou menos 12, 15 pessoas, todos eles estavam lá para treinar Jiu-Jitsu. Mas teve muitas nacionalidades diferentes e todo mundo falava inglês junto, né? E eu só podia falar português na rua ou na academia, né? Então demorou para aprender. Eu não estudei, eu não fiz curso ou nada assim no Brasil, mas o que me ajudava foi para fazer o conteúdo. Porque quando eu fui para as academias fazer entrevistas, eu comecei a fazer as entrevistas em inglês, né? Eu sabia que seria melhor fazer essa entrevista em português, mas não podia. Mas o meu amigo, o Dennis Ash, ele era o dono do Connection Hill, o americano, que já morava no Rio quase 10 anos naquele ponto, falava português fluente, como carioca, e ele traduziu. Mas eu queria fazer todas as entrevistas em português, mas ele não estava sempre disponível, né? Então, aquela época, minha namorada, que hoje em dia é minha esposa, ela escreveu as perguntas em português numa carta, né? E eu perguntava aos caras em português, nem entendeu a resposta deles, né? Mas depois, quando eu escrevi as legendas com a ajuda dela, eu aprendi, então essa palavra é isso. O que ele disse, essa frase é o quê? Ele conjugou os verbos. E passo a passo eu aprendi. Mas eu tratava de aprender português como o Jiu-Jitsu. Eu fiz drill.
Eu fui lá para a academia antes da aula, sentei 10 minutos mais ou menos, né? Alongando, teve uns amigos lá, os brasileiros. Eu falei com um, tudo bem, cara, qual é a sua profissão? Beleza, eu fui para outro cara, qual é a sua profissão? Perguntava todo mundo a mesma pergunta, né? Eu aprendi algo novo, próximo treino, eu perguntava algo diferente, né? Para saber qual foram eram as respostas deles, e foi isso mesmo. Mas demorou para aprender o português. Para comunicar, eu acho que mais ou menos um ano, mas era básico, né? Sim. Para entender fluentemente, eu acho que mais ou menos 2 anos. Mas eu lembro bem, foi um ponto que eu estava assistindo um filme, uma série, sei lá, mas algo na televisão, era em português. E acho que foi mais ou menos 1 ano e meio, eu já estava no Brasil. E eu percebi, eu entendi tudo. Foi um momento que... Mind blown. Mind blown, Porra, eu estou entendendo como é assim, né? Foi isso mesmo. Mas foi isso, foi o conteúdo que me ajudou muito e eu pratiquei o máximo possível, mas foi difícil porque a minha namorada já falava inglês fluente, a gente só fala inglês em casa e demorou, mas eu consegui. E, cara, muito interessante isso, porque todo mundo realmente que se dedicar consegue aprender uma língua, né? Então você, veio pro Brasil, que tem muita gíria, né? Principalmente no Rio de Janeiro, tem quase o português e a forma de se comunicar só com gírias que todo mundo fala, então é muito difícil e você conseguiu. Da sua trajetória lá no BJJ Rex, qual foi o primeiro vídeo assim que você lembra de ter feito com um grande astro do jiu-jitsu? Quem foi o primeiro cara assim famoso que você fez um vídeo? Eu tive muita sorte, né? Porque nos primeiros 6 meses eu fiz vários vídeos. Eu comecei bem. Eu acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi com JT Torres, né? Em 2011, quando ele estava lá para lutar no Brasileiro. Eu fiz uma entrevista com o Lloyd Irvin, o coach dele. Eu fiz umas entrevistas mais pequenas, assim. Mas eu acho que nos primeiros 2 ou 3 meses que eu estava no Rio, eu consegui entrevistar o Rickson Gracie, um dos maiores nomes de todos os tempos, né? Lenda. Não foi fácil, né? Porque eles não me conheceram, e também naquela época o Rickson, ele quase sumiu do jiu-jitsu, né? Ele ficou muito tempo afastado da cena do jiu-jitsu, talvez deu um seminário por ano, né? Mas eu consegui ir lá no seminário dele. E eles não me permitiram filmar nada do seminário. Eu esperava fora da sala 2 ou 3 horas e só depois eu podia entrar e sentar com ele. Eu tive 15 minutos. Elas estavam bem rígidas comigo. Não, tem 15 minutos no máximo. Eu cheguei lá e ele estava legal, mas com aquela postura de eu sou Rickson Gracie, eu não sei quem você é, mas ele, vamos dizer, aqueceu, né, bem rápido e, sei lá, talvez ele gostou das minhas perguntas, ele gostou dos tópicos, mas ele me recebeu bem e foi receptivo e ele falou muito bem. O vídeo, eu olho o vídeo agora, foi horrível, né, o vídeo que eu criei, edição ruim e tudo, mas o conteúdo era legal. Foi bem recebido. Então, pouco depois, eu consegui fazer uma entrevista. Eu não me lembro exatamente a ordem, mas nos primeiros 4, 5 meses, eu entrevistei o Rickson Gracie, a Kira Gracie e o Roger Gracie. Caraca! Em série, Porque eu tive a sorte, naquela época, eu treinava na academia do Gordo, né? Lá em Barra da Tijuca. O Gordo, ele teve esta academia com porta aberta para quase qualquer uma, mas com as amizades e as relações deles, ele sempre recebeu muita gente na academia dele. E também a Kira Gracie estava fazendo um camp para lutar no ADCC 2011 lá. E o Roger, eu acho que ele foi lá para o Brasil para visitar a mãe dele ou algo assim, mas ele estava na academia e consegui entrevistar os dois. Mas
foi o vídeo com Kira que destacou. Explodiu. Foi este vídeo que literalmente viralizou, né? E depois disso todo mundo conhecia o BJJ Hacks. BJJ Hacks. Cara, e eu lembro dos vídeos, você colocava no Facebook, ainda não tinha nada de Instagram, surreal. Hoje Acho a gente que não conversa, existia. falar que não existia Instagram, né? Porque o Instagram veio ali 2012, meio de 2012, menos, sim, meio você já fazia os vídeos anteriormente a isso. E, cara, acho que um dos seus vídeos mais virais também foram as séries que você criou em Nova York. E também das entrevistas dos irmãos Paulo e João Miau, onde que eu acho que é o João que fala, você pergunta para ele qual é o seu hobby do jiu-jitsu, não tenho. O que você faz da vida? Só treino. O que você gosta de fazer? Só treino. Cara, como é que foi lá visitar a Cícero Costa na época de ouro, né? Porque você foi quando eles estavam construindo o nome, então era muita gente boa. Como é que foi a tua chegada lá, a tua visita? Foi legal, mas antes que eu respondo, eu acho que eu preciso explicar que não foi bem depois dos vídeos com os Gracies, né? Sim. Eu precisei fazer mais, como dizer, que eu não fui muito conhecido no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? E a maioria do meu conteúdo era em inglês naquela época, e eu acho que mais gente fora sabia e gostava do BJJ Hacks, e demorou para abrir as portas das outras academias. No Rio de Janeiro foi fácil, porque eu tive a ajuda do meu amigo Denis, e ele conhecia todo mundo, e ele ligava, eu tenho esse amigo, ele quer entrar na sua academia, filmar, fazer uma entrevista, tudo bem, tudo. Então eu fui lá com ele, estava fácil, no Rio de Janeiro. Mas fora do Rio, ninguém me conhecia, porque eu não viajava muito dentro do Brasil. Não fui muito para o São Paulo para fazer nada com os campeonatos. Também eu não tinha permissão para filmar os campeonatos. Naquela época eu não fiz nada nos torneios, só nas academias. Mas eu acho que eu criei mais relações nas academias, porque eu fui lá, do que ir lá e conhecer alguém 5 minutinhos ali ou ali no torneio, né? Então, eu fiz uma série em 2011 com os Gracies, 2012 eu fiz mais vídeos lá no Rio de Janeiro, com Draculino lá em Gracie Barra, com Ricardinho Vieira no Checkmate, com Milton Vieira no BTT, então mais vídeos assim, locais, né? Mas no fim de 2012, eu pensei, eu quero ir para outras cidades no Brasil, conhecer a cena do jiu-jitsu lá também. E eu conheci os irmãos Miaus, eu acho que foi no final de 2011, ou talvez no início de 2012, eu vi eles lá num campeonato pequeno em Barra, chamado Copa Leblon, ou Copa Ciclone naquela época. Sim. Dentro de um condomínio no Rio de Janeiro. Novo Leblon, se não me engano. Sim, Novo Leblon. Era um campeonato gordo, e foi um campeonato pequeno, só 3 rings, mas um campeonato de nível, porque talvez foi o único campeonato no Rio de Janeiro naquela época que tinha prêmio. Né? E era bom o prêmio para aquela época. Era bom prêmio, então muita gente de São Paulo e outras cidades, eles foram para lá para lutar. E eu já sabia mais ou menos quem eram esses gêmeos, né? Os gêmeos japoneses, não sei quem era, mas eu sei que tem os 2 gêmeos japoneses que são meio interessantes, esquisitos, sei lá, tem nesses jogos de berimbolo que era novo naquela época também. Eu fiz um highlight deles no campeonato e também viralizou, né? Porque eu acredito que talvez foi o primeiro vídeo deles na internet, onde todo mundo viu os jogos deles, né? Porque antes talvez um campeonato, um vídeo gravado num cell phone ou algo pequeno, mas não era muito interessante, né? Mas eu fiz essa highlight com música legal e ajudou eles, né? E eu decidi, eu quero ver onde eles treinam, né? Então eu fui para o São Paulo no fim de 2012 e eu fui lá para a academia do Cícero e eu fui lá em um dia só. Eu gravei matéria
suficiente para fazer um vídeo com Leandro Lo, um vídeo com os irmãos Miãos e também um vídeo com Cícero Costa. Eu fiz tudo no mesmo dia. Cada vídeo teve mais ou menos 8 minutos, mas você já sabe, quem faz conteúdo, quem é criador de conteúdo, sabe, para fazer um vídeo de 8 minutos, precisa gravar muito mais. Sim. Né? Muito mais para editar tudo até um vídeo de 8 minutos. Eu fiquei lá, eu cheguei lá 8 horas da manhã, eu acho que saí às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, né? Gravei muito, mas daí, consegui fazer 2 dos vídeos melhores da minha carreira, né? O vídeo do Leandro Lo, que até hoje pessoas falam do vídeo com o Leandro, porque também o Leandro já era campeão mundial, já era faixa preta de nível, bem conhecido no Brasil e começando a criar a lenda dele fora também, mas quase não fez mídia. Não. Fez pouco mídia. Fez pouco mídia. E também nos irmãos Miãos, né? Eu tive sorte, né? Para fazer uma entrevista com o Leandro, falar sobre o jogo dele, o jogo preferido, como ele desenvolveu o jogo. Não fiz nada muito sobre a carreira dele, né? Eu foquei mais no jogo, porque eu estava mais interessado em saber como você passa a guarda, como você raspa, como você gosta de passar a guarda dos irmãos Miãos, né? Como você treino duro, matar ou morrer, né? Sim. E os irmãos Miãos também, eu estava mais interessado sobre os jogos e como eles treinavam naquela época. Mas os irmãos Miãos foram a entrevista mais difícil da minha vida. Hoje em dia são muito melhores, né? Elas são muito melhores. O João é o rei do Instagram. Quem né? vê eles hoje assim não imaginam como é que eles eram nessa época. Não, eles eram muito mais fechados, né? Eles eram muito mais focados no treino. E eles melhoraram nessa parte de fazer mídia com prática, né? Dos anos, eles fizeram muitas entrevistas. Mas naquela época, elas acho que eles acabaram de pegar as faixas pretas, elas no início da faixa preta. Elas não tinham prática de fazer a mídia, algo novo para eles, e elas estavam muito mais focadas nos treinos. E foi difícil por isso. E também a questão do meu português naquela época, porque eu não falava tão bem como hoje em dia, então foi mais difícil. Mas consegui, eu acho que foi um vídeo legal e mostrou o jogo deles, conversei com eles. E eu tive sorte para trabalhar com eles muito mais nos anos, como Flograppling, né? E daí, eu tô feliz que eu estava lá no início da carreira deles. Sim. E é tão incrível a gente falar disso hoje, porque o Leandro Lo era um cara tão reservado assim, porque se você procurar na internet, tem poucas entrevistas do Leandro. Poucos. Ele era um cara que tentava driblar você ali para ele não falar, porque ele não gostava de dar muitas entrevistas. Mas ele preferia só treinar e lutar. Sim, mas quem tinha um contato legal com ele, era perceptível saber que ele daria entrevista. Por exemplo, para você, para mim, eu tenho entrevista, mas muita gente tentou e não conseguiu, porque ele gostava de ficar treinado. E o meu segredo para entrevistar o Leandro Lo era o seguinte: eu não podia falar com ele logo depois dele ganhar um campeonato, porque ele queria sair, festejar, brincar. Então eu tinha que ligar para ele 2 dias depois, e aí ele falava pra caramba e fazia entrevistas. Mas ele era um cara assim, sinistro mesmo. Era. E ele construiu a imagem dele só lutando, porque ele não fazia mídia. O Instagram dele foi crescendo sozinho, porque ele quase ele não era de postar não, muito. Ele não investiu no perfil dele, não, ele não importou nada disso, não. Mas eu tive sorte, né? Porque talvez eu fui lá no início da carreira dele, eu fiz um vídeo legal, sem pedir nada, né? Eu não pedi nada dele, só o tempo para fazer a entrevista, mas foi difícil. Eu lembro naquele dia na academia, ele não quis fazer. Não, ele não gostava. Foi a namorada dele que mandou ele fazer a entrevista depois do treino, e ele... Sim, não tá sei bom, se tá bom. ele era... Ele era tímido. Tímido ou nervoso, ou só preferia treinar, né? Mas eu consegui. E daí, porque o vídeo viralizou também, e ele gostou de mim, né?
eu não vou dizer que eu era amigo dele, né? Eu não tive essa intimidade com ele, mas ele gostava de mim. E o Murilo me disse isso, né? Porque eu fiz muito mídia com o Leandro uns anos depois, né? Nos campeonatos, e eu visitei a academia dele, eu fui lá em Nova York quando ele estava treinando em Unity. E ele foi um cara muito especial, né? Sim, sinto muito falta dele. Para todo mundo, ele era um cara muito incrível, ele cativava as pessoas com o jeito único dele de ser. Você nunca iria ver Leandro fazendo trash talk com alguém, porque ele não fazia isso. E eu lembro que ele ficava até nervoso quando alguém fazia com ele, então ele ficava doido para pegar o cara e ele vencer, foi um cara que finalizar. deixou o jiu-jitsu falar tudo, né? Sim. A história dele na Copa Pod, eu e você acompanhamos de perto, principalmente no ano que ele ganhou 3. Imagina você ganhar 3 GPs de pesos diferentes no mesmo ano. Coroa triplo. E você fez um documentário disso, né? Pessoalmente não fui eu, foi quando eu já trabalhava com Flograppling, mas nós fazemos sim. E foi um ano especial, né, na carreira dele, mas eu acho que foi um ano... já sabe que no mundo de jiu-jitsu, no mundo de competição, os resultados são ou podem ser esquecidos muito rápidos, né? Sim. Porque alguém ganha um campeonato, mais 2 meses tem mais um campeonato. 2 meses quem ganha isso vai roubar o seu momento. Exatamente. E depois, se for um europeu ou pan, tudo bem. Mas quem ganha o mundial naquele ano vai ganhar tudo, né? Sim. Então, ele lutou, acho que foi 2016, né? Sim. Se não me engano. Ele lutou nos 3 Copa Pódios em 3 categorias diferentes, ganhou tudo. Mas no mesmo ano ganhou o europeu, se não me engano. Europeu. Acho que ele perdeu o PAN e ganhou o Mundial. Foi isso mesmo, ele perdeu o PAN para o Bernardo e ganhou o Mundial. Mas às vezes as pessoas focam mais nos resultados dos campeonatos maiores, como o Mundial, do que ele no O Leandro era diferente, que ele focava em tudo, que ele queria ganhar tudo. Ele estava sempre com... Ele só quis lutar. E qual luta dele mais marcou, assim, o HT, que você lembra, assim, dele? Uma luta tipo, caraca, não acredito que ele conseguiu fazer isso nessa luta. Eu acho que foi a última luta dele. Foi contra o Isaac no Mundial. Pouco antes que ele morreu, né? O cara que já era veterano, né? Que já passou por dificuldade, ele era um grande campeão, mas ele teve momentos difíceis uns 2, 3 anos antes, né? Estourou o ombro, perdeu aí. Foi um ano, acho que foi 2021, que ele saiu na 4ª. Foi a primeira vez que ele não 10 anos que ele não chegou no pódio, né? Quase inacreditável, né? Mas no final com o Isaac Baiense, ele ganhou, ele derrubou o Isaac. Naquela baiana tradicional dele. A pirâmide explodiu quando ele ganhou, né? Sim. Foi uma luta... Ele literalmente, ele teve, sei lá, 300 lutas mais, não como faixa preta. Difícil escolher uma, mas foi uma das melhores para mim. Não por causa do jiu-jitsu que estava mostrado na luta, sim, mas por causa que tudo que a luta significou. Sim. E depois de todo esse teu trabalho construindo vídeo e tudo mais, você chegou na Flograppling. É importante dizer isso, que para mim, essa é uma opinião minha, Vitor Freitas, existe uma Flograppling antes do HT e depois do HT. Então, aquela época também era tudo muito novo para o jiu-jitsu, não tinha nada que pudesse guiar para onde vai o nosso esporte ou como vai crescer. Então, principalmente a transmissão de vídeo, de lutas ao vivo, era muito raro naquela época. Tinha Budô, mas eram talvez as finais, não eram todas as lutas igual você pode acompanhar hoje. Como que foi a sua chegada na Flow? Então, eu fui contratado literalmente no início do Flograppling. Eles ainda não lançaram o site. Eles já
sabiam o que eu era por causa do meu trabalho com BJJ Hacks. E por Sim. isso eu fui contratado, né? O cara que me entrevistou pela posição, eu acho que ele nem sabia a minha história antes do BJJ Hacks. Ele só viu os vídeos. Vídeos legais, né? Mas quando eu falei da minha carreira como jornalista, com minha experiência, mandar uma equipe internacional de 12 pessoas trabalhando, contribuindo tudo numa revista, foi a mesma coisa que ele precisava, né? Alguém para mandar equipes de conteúdo no Flograppling. Eu fui contratado para fazer isso, diferente do que eu fazia, porque eu focava mais na criação do conteúdo digital, como se disse, os vídeos, mas foi a mesma coisa. Mas eu não tive experiência em trabalhar com os eventos ao vivo, foi algo diferente. Eu já fui comentarista umas vezes com eventos de MMA, eu já tive um pouco de experiência disso, mas eu cheguei lá e foi uma equipe pequena naquela época e eles precisavam de alguém para fazer isso. E para aparecer em frente da máquina, ser comentarista, criar vídeos, editar. Beleza, eu faço qualquer tudo. coisa, né? Tem que ser disponível para fazer qualquer coisa, né? É como vai abrir as portas das oportunidades. Mas o Flograppling, eu trabalhei com eles. Comecei em 2015 e fiquei lá 7 anos. Bem do início, montei a equipe, trabalhei em muitos eventos, viajei o mundo inteiro com eles e eu saí em 2022. E qual foi assim o momento mais marcante para você trabalhando na Flo, assim que você viu, cara, ajudei a contribuir um pouco com o esporte que eu amo? Porque o trabalho que você fez com o BJJ Hacks influenciou a minha, influencia até hoje. A gente tem mais outras pessoas fazendo, como a Karine também. Então, você impactou a indústria de alguma forma. Qual a parte, assim, você lembra de você, caraca, isso aqui vai ser bom para o Jiu-Jitsu? Foi bom para o Jiu-Jitsu, assim, trabalhando na Flow? É difícil escolher só uma coisa, né? Um momento, porque numa carreira de 7 anos, com eventos mais ou menos todas 3 semanas, né? Foi uma carreira muito puxada, com muita coisa que aconteceu. Mas eu não vou te dar um exemplo, mas em geral, a coisa que eu tive mais satisfação, obrigado, foi ajudar os atletas que começou como faixas coloridas, ajudar eles a crescer até o ponto que eles chegaram como faixa preta campeão mundial. Eu não vou dizer que eu fiz nada para tornar eles como campeões mundiais. Eles fizeram tudo isso sozinho. Sozinho não, com a ajuda dos professores, sim. A equipe deles, mas foi eles que fizeram, né? Mas se não reputamos os resultados deles, se não contamos as histórias deles, são ninguém, né? Exatamente. Precisamos passar as histórias para eles criar esse perfil como campeão, né? E criar a imagem deles, né? Só uns exemplos, como pessoas Thaleson Soares, Diego Pato, moleques do Manaus, que eu conheci como faixas azuis juvenais, né? Que eu estava lá o tempo todo, neste ano, Sal Azul ganhando, neste ano, Sal Roxa ganhando, Marrom ganhando, até o ponto que eles vieram campeões mundiais de preta também. Eu acompanhei as carreiras deles, literalmente no início, ver eles chegar num ponto assim, eu tenho muito orgulho, né? Para ver o que eles conseguiram, não só como campeão mundial, mas também na vida deles, né?
especialmente para alguém como o Thaleson Soares ou o Diogo Pato, eles literalmente começaram com nada em Manaus, Sim, né? exato. Com muito pouco. Literalmente, pobreza, né? Para ir lá, o Thaleson Soares, eu sempre brinco com ele, né? Que ele ganhou a loteria. Hoje em dia ele está em Austrália, melhor vida possível, né? Mas ele ganhou a loteria, não, ele trabalhou mesmo, né? Mas se fosse, ele ganhou a loteria. E tem muitas outras histórias assim, muitas pessoas que eu vi do início até o ponto que eles destacaram como campeões. Teve um ponto interessante que você falou, que eu também penso assim, a mídia é muito importante dentro do esporte hoje. Muito. Porque se a gente olhar para o primeiro mundial, você não acha quase nada do primeiro mundial. Você não sabe muito quem ganhou, você só tem lá a lista de resultados, mas você não tem a trajetória do que o atleta fez, quem ele ganhou até chegar no final, e é muito diferente do que acontece hoje. Para você, assim, qual que é a importância da mídia mesmo, a parte jornalística, que é diferente um pouco de criar conteúdo onde você faz análise, onde você data, é tudo certinho, que é realmente o que ajuda a contar a história de qualquer esporte? A mídia é essencial, né? Essencial. Sem, como se diz, sem matéria, sem conteúdo sobre os campeonatos, sobre as vitórias e como as lutas foram, é difícil prestar atenção, né? Quem importa lista os nomes numa página, né? Tem nada de interesse, né? Mas se tem uma história de esse cara, ele veio de uma cidade pequena no interior e ele viajou o mundo inteiro, ele conseguiu superar muitas dificuldades no caminho para Los Angeles, ele ganhou o Mundial em frente de milhares de pessoas, 2, 3 mil pessoas numa arena grande, um cara humilde que estava num sítio lá em Minas Gerais, algo como o Marcelo Garcia, né? Sim. É um exemplo. Essa é uma história legal. Mas sem saber isso, ele só é mais um cara, né? Tem jiu-jitsu bom, ganha todo mundo, finaliza todo mundo. Mas você não vai investir emocionalmente como se fosse uma história legal para acompanhar isso. Eu acho que todos os maiores nomes em jiu-jitsu têm uma história legal, não é? Sim, sim. O Roger Gracie tem uma história legal. Ele não precisou contar a história dele, tem outros que fazem isso, né? O grande campeão da geração moderna da família Gracie, o Roger, Sim. também pegava todo mundo, ele nem precisava falar, né? Sim. O Leandro Lô também Sim. era um grande nome, mas criou a história dele nos campeonatos em São Paulo, no interior, na cidade, e foi para os Estados Unidos, ganhou. Tudo bem, ele já teve aquela posição de um campeão grande, nem precisou falar também, mas eu acho que são exemplos raros, né? A maioria das pessoas, eu sempre falo isso, que ganhar um mundial não é suficiente para ganhar uma carreira ou uma vida com jiu-jitsu. Exatamente. Concordo 100%. Qualquer um poderia ser campeão mundial, mas o que você faz antes e depois é mais importante do que o valor da medalha mesmo. Porque a medalha vale nada. Literalmente, pode ir comprar uma medalha de $5, $10, né? É só um pedaço de metal, né? Mas tem muitos campeões mundiais que são esquecidos porque eles não fizeram nada. Mas os maiores campeões mundiais e eles que tornaram a vida deles para ter uma carreira, uma vida mais legal, são eles que mandam a mesma mídia deles, né? E hoje em dia tem muito isso. Tem muito rapaz que tem uma equipe para fazer um conteúdo deles nos treinos, nos campeonatos. Exatamente. Tem muita gente podem fazer sozinho também. Não é um obstáculo muito grande para superar. Exato. É possível.
todos nós tem isso, né? Celular. Melhor forma de comunicar no mundo, né? E qualquer um poderia criar o conteúdo, poderia postar, poderia criar esse perfil. Nem precisa uma equipe, nem precisa ser Mica Galvão com alguém gravando todas as suas lutas ou todos os seus treinos, né? É possível fazer, mas eu acho que eu conheci muita gente e até hoje tem atitudes que os competidores acham que não, eu não preciso fazer isso, não quero fazer isso, só quero focar no jiu-jitsu. Tudo bem, cara, mas vai ver como vai ser muito difícil. Exatamente. E uma coisa também engraçada, assim, né? A gente olha para os lutadores, acham que os caras são sempre muito durões, não têm sentimentos, mas os lutadores são alguns dos mais sentimentais do mundo. Então, se a mídia às vezes critica uma forma de lutar ou diz que esperava algo mais dele, ele pensa que aquilo ali acabou o mundo para ele, a mídia está contra ele. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua opinião. Você acha que eu vejo que no jiu-jitsu não tem muito isso assim, de uma pessoa, como tem no futebol, né, o comentarista falar, esse jogador poderia fazer mais porque ele recebe muito. No MMA já tem, né? Ele ganha uma bolsa muito grande, chegou aqui, fez uma luta assim travada, amarrada. Você acha que falta uma mídia mais crítica em relação a dados assim no jiu-jitsu? Sim, mas eu acho que o jiu-jitsu é um pouco mais complicado, porque é uma comunidade pequena, né? Conhece todo mundo, sempre vai encontrar nos campeonatos e nos eventos, se for no Abu Dhabi ou se for no Los Angeles, São Paulo, Nova York, são as mesmas pessoas, né? Num esporte como o futebol, por exemplo, a maioria dos comentaristas, a maioria das personalidades que ficam no estúdio, fazendo análises dos jogos, quantas vezes ele conheceu o Neymar ou o Messi? Sim. Provavelmente nunca. Provavelmente nunca teve contato com eles, né? Então é diferente, são mais afastados. Talvez é mais fácil para os jornalistas num esporte como o futebol falar mal dos jogadores, uma forma mais crítica. Uma crítica, né? Analisar, no caso. Mas às vezes elas falam mal também. Sim, né? pesam a mão demais. E eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que tem que ter mais respeito dos atletas, o que eles fazem, porque não é fácil. Pode criticar, sim, mas tem que ser uma forma mais respeitosa, né? Mas provavelmente já teve a mesma coisa, mas os atletas de jiu-jitsu não gostam de ser criticados, né? Os atletas de jiu-jitsu não gostam de ser criticados, né? Por quê? Porque eles são sensíveis, né? Tem ego, todo mundo tem, né? Todo mundo tem ego. Se eu faço um trabalho e alguém fala pra mim foi mal, eu vou ficar chateado, né? Mesma coisa. Se eu falo, travou a luta inteira, luta muito mal, foi uma luta chata, claro, ele vai ficar chateado, né? Mas eu acho que existe um equilíbrio, né? Sim. As personalidades da mídia podem criticar as lutas de uma forma coerente. Exatamente, mas os lutadores têm que ser mais receptivos para esse lado também. Entender que não é uma crítica pessoal, é uma crítica do jiu-jitsu mesmo, não é uma crítica de você como pessoa. Exatamente. Eu lembro, teve um caso assim que eu escrevi que um atleta venceu a luta de uma forma suada. Não suada de que ele amarrou a luta, mas tipo, ele suou para conquistar aquela vitória numa luta complicada. E ele parou de me seguir porque eu acho que na cabeça dele ele entendeu como uma crítica e não foi uma crítica. Foi só a forma como ele venceu a luta. Existem várias lutas que, caraca, você venceu, foi suado. Tive que suar para vencer porque realmente o seu outro oponente era bom. Então eu também vejo que os atletas precisam compreender mais o que está sendo dito, o que está sendo escrito e não levar isso pro lado pessoal. Você já passou
Algum caso assim de lutadores ficarem chateados com você? Umas, sim. Sim, até o ponto que alguns atletas não falam mais comigo. A maioria dos casos, a gente conversou depois, né? Eu tive uns casos que o cara ficou muito chateado comigo, mas depois foi legal. Mas tem alguns casos, especialmente, que o atleta não fala mais comigo, né? E talvez foi um erro meu, porque, como falei, é um equilíbrio, né? Talvez é uma matéria, pode criticar o atleta, mas tem um ponto, né? Você vai lá, você passa este ponto de respeito e talvez vai ferrar a relação. Exato. Foi a Mackenzie Dern. O que aconteceu na temporada de 2017, desculpa. Ela teve a pior temporada na vida dela, né? Perdeu no Mundial, perdeu no Europeu, não me lembro o PAN, perdeu no World Pro, sei lá, mas ela teve, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas ela perdeu no Europeu, e ela perdeu um multicampeonato, ela nem bateu peso pelo PAN, eu acho que foi ela não lutou na categoria, só o absoluto, perdeu no absoluto, mas não conseguiu bater peso. Ela perdeu no Brasil para a Bia Mesquita, acho que perdeu ruim, 21-0, algo assim. Ela perdeu no ADCC, foi a pior temporada dela, né? Eu fiz uma matéria, escrevi uma matéria, não é um vídeo, escreveu uma matéria, o título era "Nós precisamos conversar sobre Mackenzie Dern". E o tópico era o que está acontecendo com ela, né? Eu conversei com muitas pessoas que não querem ser identificados, Sim. mas que falaram sobre a falta de foco dela nessa temporada, os problemas que ela teve. Eu escrevi a matéria e depois disso a gente nunca conversou mais, né? Foi uma coisa que eu sinto mal agora. Eu gostaria de pedir desculpas, mas já foi muito passo dessa. Passou muitos anos. Passou um ponto para pedir desculpas, né? Os danos já foram feitos, né? Mas eu acho que é um exemplo como a mídia poderia criticar os atletas de uma forma melhores, mas os atletas também têm que entender que a mídia tem responsabilidade em falar sobre a verdade, né? Não é só relações públicas, as mídias não estão lá só para comunicar resultados, mas também tem que falar sobre as coisas mais polêmicas. E também vale ressaltar aqui que o papel da mídia é informar e relatar fatos. E se você é uma grande estrela e tem fatos com você, ou se você não bate o peso, ou se você cai num doping, ou se você comete qualquer outra... Cara, você é uma grande referência do esporte. Tudo que você faz vai trazer atenção para você de qualquer jeito. Então, se você não bateu o peso, aquilo é uma notícia. Talvez um cara campeão absoluto não bateu o peso da categoria. Cara, todo mundo vai falar sobre isso, porque você é a grande estrela do esporte, assim como era ela. Então, acho que o jiu-jitsu ainda não está acostumado e realmente falta uma mídia assim, de dados, de fatos. O que aconteceu? Mas depende da pessoa. Sim. Mas depende da pessoa. Sim. Porque algumas pessoas, o jiu-jitsu estava esperando notícias polêmicas sobre eles, como o Herbert Santos, né? Sim. O Herbert Santos, cara, eu pedi conta das vezes que algo esquisito ou polêmico, né, aconteceu com ele, né? E muitas histórias não foram comunicadas, né? Sim, exato. Muitas histórias foram, eu não vou dizer escondidos, mas literalmente reportagens que não teve muito base, alguém falou isso, não deu. Mas às vezes algo aconteceu publicamente que não poderia ser ignorado, né? Sim. Então, cara, qualquer notícia ruim sobre ele, as pessoas já esperavam, né?
igual essa última notícia aí, porque o jiu-jitsu, ninguém vai vir, uma Globo talvez não venha para Abu Dhabi para falar só especialmente do Abu Dhabi World Pro e de XC, ou não vai para Califórnia para falar do Mundial em si. Mas se algo de ruim acontece no jiu-jitsu com algum atleta, vai estar lá. E foi o caso que aconteceu com o Herbert, que ele teve a sua prisão e saiu em vários jornais, todo mundo falou. Mas só que o jiu-jitsu é muito mais que isso. E não é só sobre luta que vai acontecer, não é só sobre luta que as pessoas vão falar, porque a nossa comunidade, pelo fato dela ser pequena ainda, todo mundo pensa que a informação, a fala sempre vai ser sobre luta. E não é, tem um universo através das lutas, né? Mas é interessante ver como a gente está crescendo também de diversas outras formas, a mídia também ajudando a impulsionar o esporte. Porque muita gente pensa que o nosso trabalho acaba quando acaba o campeonato, mas só começa, né? Só começa, depois do campeonato, depois da última luta, começa o trabalho de editar os vídeos, de publicar os resultados, de postar vídeos e fotos. Mas uma coisa interessante que você disse, né, sobre essa atenção fora da mídia de jiu-jitsu, os outros jornais. Sim. Infelizmente, né, a maioria dos casos, a mídia que não é jiu-jitsu mesmo, elas são importantes das notícias ruins, né? Sim. Se um aluno quebrou o pescoço, seu Herbert foi preso, né? Infelizmente, eles não querem fazer matéria sobre campeões mundiais, resultados, histórias interessantes, não. Elas focam mais no lado ruim. Mas eu espero que no futuro, talvez o jiu-jitsu vai ter mais atenção do lado positivo também. Eu né? espero também, exatamente. Porque lá, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? Quase todas as histórias, toda a matéria sobre as vitórias das Olimpíadas são positivos. Porque os Jogos Olímpicos são mais focados nisso, de superação, de vencer. De vencer numa forma e dar uma inspiração para as outras, né? Sim. Eu gostaria se o jiu-jitsu poderia ter essa mesma perfil na mídia. Eu não penso assim, não gosto dessa ideia de jiu-jitsu se tornar algo olímpico. Eu acho que a gente está num caminho bom assim, mas realmente espero também que a gente cresça mais como esporte em si, mais oportunidade, mais eventos toda semana, igual o UFC, para que os atletas possam viver melhor. E eu acho que tem muita história legal que precisa ser contada no jiu-jitsu, e para os outros grandes jornais assim saberem que, caramba, o cara às vezes veio da pobreza, tipo, saiu do nada. Por exemplo, o Thalisson, Xande saiu de Manaus e olha o que ele conquistou até hoje na carreira dele. A gente tem diversos exemplos assim. Muitos. É muito legal. E falando ali um pouco da tua saída da Flograppling, foi em que ano ali? Foi no 2022, né? 2022, depois da luta com Gordon com preguiça, um pouquinho antes do ADCC. E por que dessa saída, assim, foi algo que você queria experimentar algo novo? Ou você também foi comunicado e não pensava em sair, mas por conta dessa saída você decidiu abrir novos ares para a gente chegar no ponto da sua carreira? Foi uma coisa inesperada, né? Tivemos um grande desconcordo dentro da empresa. Não deu certo, tudo bem, mas uma porta fecha, outra abre, né? E eu decidi, então eu sempre vou trabalhar com jiu-jitsu, né? É minha paixão. E eu tava com o saco cheio de viajar muito também, né? Muito. É muito difícil, cansativo, né? De ficar no evento 12, 13 horas, 5 dias direto, eu estou mais focado hoje em dia em trabalhar atrás das cenas. Eu trabalho com uns grandes nomes na parte de criar conteúdo, mas atrás das cenas. Também trabalho com uns eventos também, como aqui, ADXC, ADXC, a AIGA em Cazaquistão, outros eventos também. Mas eu acho que o jiu-jitsu, a mídia de jiu-jitsu cresceu muito
nos anos que eu estava com o Flograppling. Estou muito feliz por isso, mas eu acho que agora que o Flograppling tá lá, né, todos nós podemos levar o jiu-jitsu, a mídia de jiu-jitsu para o próximo nível, né? Mas talvez a minha missão tem que ser algo diferente agora. É em outra parte, né? Outro momento. Outra direção, outra parte, sim. E também queria falar com você, porque no dia que teve esse Ruas no B.O. do Preguiça e o do Gordon, foi que a gente soube na madrugada o acontecimento do Lô. Muita gente falou muita coisa sem saber, porque tá na internet agora e não acompanha. E então teve o evento e muita gente pensou que ninguém estaria triste ou chateado, magoado por conta daquele momento. Foi um dia muito difícil para todo mundo que gosta de jiu-jitsu, principalmente para você que teve contato direto com o Leandro, conheceu ele até fora das câmeras, né? Como é que foi para você trabalhar num evento que acabou sendo em homenagem ao Leandro? Como é que foi aquele dia? Foi muito difícil, foi muito complicado. Vocês pensaram em acabar com o evento? Chegou a ter essa decisão? Não. Eu acordei às mais ou menos 10 horas da manhã. Eu acho que eu acabei de tomar banho, recebi uma chamada do meu chefe e ele disse que provavelmente já sabe o que aconteceu. Não sabia nada, eu não abri Instagram e não vi nada. E ele me disse, foi inacreditável, né? E eu desci, conversei com a equipe, primeira coisa que eu perguntei, o Preguiça, ele não pode lutar, né? Foi muito confuso, né? Rolou horas até sabermos se ele ia lutar ou não, se o evento ia acontecer sem a luta deles, mas com certeza o evento ia rolar, né? O evento mesmo. A grande questão era se foi o Preguiça foi pronto, preparado para lutar. Eu acho que ele não deveria ter lutado, né? Sim. Mas no momento foi muito complicado, né? Eu estava emocional, como se disse, né? Claro. Quando o evento começou, eu estava focado no trabalho, eu poderia esquecer um pouquinho o que aconteceu. Foi difícil durante a homenagem e quando a luta começou, o Preguiça deu bem no início da luta, mas depois ficou esquisito e deu para ver que ele não estava mentalmente 100% focado, que ele estava sofrendo e tal. A situação piorou, né? Mas foi inacreditável, né? Como a situação rolou e foi tudo muito menos rápido. Que 24 horas antes da luta. E o Preguiça, ele decidiu lutar sozinho. Ninguém esforçou ele a lutar. Não foi Gordon, não foi Flograppling, não foi ninguém. Ele mesmo decidiu lutar. Porque a última mensagem que ele recebeu do Leandro Lô, o Leandro mandou um voice, né, uma mensagem dizendo, vai lá e bate esse cara. Sim. Foi a última mensagem que ele mandou para o Preguiça. E o Preguiça decidiu, é o que o Leandro quer, é o que ele queria, né? Ele foi lá, lutou, mas foi difícil demais. Sim. Então rolou uma treta depois, confusão, se o Preguiça, se ele queria mais dinheiro para lutar, se o contrato foi negado por Gordon, nada disso, né? O Preguiça pediu nada, ele foi oferecido mais dinheiro para lutar, eu nem sabia isso na hora, mas eu não sei se ele aceitou. Sim. Mas eles querem que ele lutar. O Gordon não obrigou ele a lutar. O Gordon disse, vamos lutar ou não, é sua escolha. Vamos lutar como já decidimos ou pode ser um outro dia. Ele entendeu, né? Foi complicado. Só o Gordon não queria mudar as regras da luta, né? Sim. Porque ele preparou para lutar numa luta sem fim. Ele não queria, ou sem tempo, né? Ele não queria lutar numa luta de 15, 30 minutos, porque ele não estava
a estratégia foi diferente, né? Então, foi muito complicado, mas eu acho que o Precisa faltou alguém numa posição de autoridade para dizer não pode lutar, não deveria lutar. Melhor se você volta para o Brasil e vamos lutar outra vez. Sim. E teve um momento ali da luta também que eu estava até comentando no ao vivo e não deu para saber. E o Preguiça estava bem, começou bem assim na luta, mas o minuto foi aumentando, né? O tempo foi aumentando, ele foi cansando ali, o sentimento dele, a cabeça dele realmente não estava ali. Também acho que ele não deveria ter lutado esse dia. Mas ele em algum momento falou alguma coisa com você ali na mesa e você tentou falar com ele ao mesmo tempo que você estava narrando. O que foi ali, essa conversa que vocês tiveram? Só uma coisa, eu acho que ele não cansou. Sim. Fisicamente ele não cansou. Ele estava 100% preparado. Ele perdeu foco. Foi isso mesmo, sim, né? Ele não cansou fisicamente durante a luta. Era 40, 45 minutos, né? Mas ele literalmente perdeu foco no meio da luta, né? As emoções foram demais, né? Sim. E foi esse momento muito esquisito que ele veio para mim, ele literalmente, ele ficou na minha mesa, em frente de mim, e ele disse uma coisa, eu não entendi. Eu tirei os fones, porque eu não consigo ouvir nada quando estou usando os fones, né? Eu tirei os fones, eu perguntei em inglês e português, o que aconteceu? Are you okay? Like, vai lutar? E ele nem respondeu. Eu acho que ele nem falou nada que fez sentido, né? Umas palavras, mas foi só som. Ele já perdeu o foco. E o juiz, o árbitro, o Gabriel Martins, ele pegou a Preguiça, levou ele de volta para o centro e conversou com ele. Eu acho que eu nem ouviu, mas eu acho que ele disse quer continuar. O Preguiça já era para ele não poderia. E depois disso aí acabou o evento, eles tiveram uma luta que não aconteceu. O Gordon saiu logo depois e o Preguiça estava indo treinar no Galvão. Você acha que esse quarto duelo entre eles acontece ainda ou não? Porque o Gordon postou esses dias que só volta a lutar no ADCC, então é um tempo muito longo e o Preguiça continua ativo. Você como fã assim, de Jiu-Jitsu, o que você acha? Se vai acontecer, tem que ser no ADCC. Eu acho que vai ser muito difícil para combinar eles lutar numa luta casada. Eu acho que com tudo que já aconteceu, na última luta, a luta que o Gordon saiu 3 dias antes, 48 horas antes, por causa dos problemas de saúde dele. Eu acho que tudo isso, para mim, significa que elas não vão lutar numa luta casada mais. Também porque tem essa briga sobre as regras, né? O Gordon quer isso, o Preguiça quer isso. Se elas se enfrentam num torneio, tem que acontecer, né? Se elas estão num chave e elas se encontram no final, elas vão lutar. Mas eu acho que todo o dinheiro no mundo não poderia fazer essa luta acontecer. Sim. São muitos desejos diferentes para colocar no mesmo contrato, né? O Gordon gosta de uma luta sem tempo, o Preguiça já prefere uma com tempo, outro tipo de regras. Eu espero que eles lutem outra vez, né? Todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer ver essa luta. Especialmente os brasileiros, elas querem ver, porque o Preguiça sempre era a grande esperança de alguém derrubar o Gordon, né? Sim. No palco dele, porque ele já venceu ele 2 vezes. Sim. E o Gordon só perdeu, acho que 4 vezes na carreira de faixa preta, talvez 5. A última vez foi em 2011, se não me engano, né? Todo mundo quer ver ele perder, né? E o Preguiça era a grande esperança para ser o cara que ganha o Gordon, mas eu não sei se já era.
Eu não sei se o preguiça importa muito mais da luta, porque ele já venceu ele 2 vezes. Sim. Porque ele precisa lutar mais. É o Gordon que quer lutar com preguiça Provar mais. que pode mas também, ganhar mais uma vez. porque tudo que aconteceu depois da luta, a última luta, a terceira luta que o Gordon ganhou, eu não vou dizer que ele ganhou. Sim. Para mim, o preguiça desistiu de lutar. Não foi uma finalização. Não foi uma vitória certa, entendeu? O Gordon poderia ter vencido a luta, sim. Mas ele também quis para mim, ganhar. não foi um resultado concreto, não Sim. é? Então, o Gordon gostaria de pegar ele, mas depois da luta, a ADCC, preguiça perdeu. A luta casada com Craig Jones, preguiça perdeu, né? Para o Gordon, uma vitória contra o Felipe Preguiça hoje em dia não vale mais, ou não vale quanto, como vale. Não traz tanto impacto mais para a carreira dele, vai levar ele para onde também, porque ele já ganhou. Então eu nem sei mais hoje qual nome estaria para enfrentar Gordon. Talvez alguém que ele nunca mencione, Kainan Duarte é um nome que poderia fazer uma segunda luta com ele. Eu nunca vejo ele falando do Kainan. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que tem poucas pessoas no mundo que têm chances de ganhar o Gordon. Talvez 2. Talvez 2 caras no mundo que poderiam ganhar o Gordon Ryan. Depende muito das regras, muito da situação. Os 2 são o Nicky Rod e o Meregali. E com certeza, uma das lutas nunca vai acontecer, o Meregali. Já falou que não luta. O Meregali já disse, né, já escreveu muitas vezes que ele jamais vai lutar com o Gordon, porque eles são parceiros da equipe, tudo que ele aprendeu treinando com o Gordon e o John Danaher. O Meregali, não. O Nicky Rod, eles já lutaram agora 2 vezes. O Gordon pegou ele na primeira, no final do ADCC. No UFC Fight Pass, foi uma decisão para o Gordon nas regras do overtime. Nicky Rod quase pegou ele. Vamos ver se o Nicky Rod tem esta chance de ganhar o Gordon, mas só vai acontecer no ADCC, porque o Gordon acabou de publicar uma coisa, ele não está focado em lutas casadas mais, problemas de saúde, ele precisa focar só na ADCC, se eles vão lutar ali ou não, depende se o Gordon só vai lutar na luta casada com Yuri Simões ou se ele vai lutar na categoria também. Se ele vai entrar acima do 9-9, o Nicky Rod vai estar lá. Se eles se enfrentam no final, tudo bem, vai ver. Mas eu acho que são os 2 caras que podem ganhar o Gordon. Sim. O Gordon é um cara de ultra nível, né? Tem que ter muita coisa para vencer o Gordon. Eu acho que 4 coisas. 1, tem que ser fisicamente preparado para lutar com o Gordon. Tecnicamente, lutar com o Gordon. Mentalmente preparado para lutar com o Gordon. E a estratégia tem que ser certa também. Sim. Talvez um lutador aqui ou ali, ele tem 1 ou 2 fatores, né? Mas eu não sei se ninguém tem os 4, né? O Nicky Rod, fisicamente, beleza, pode lutar com o Gordon. Mentalmente, ele é forte, pode enfrentar o Gordon. Sim. Tecnicamente, Gordon, Sim. muitos anos em frente do Nicky Rod, né? Sim. Meregali, fisicamente, mais ou menos, eu acho que sim, mais ou menos igual do que Gordon, né? Tecnicamente, eu acredito que sim. Mentalmente, eu acho que Gordon tem, o Meregali ele é lá, Sim, mas sim. o Gordon, ele é muito forte na parte mental também, né? E a estratégia, cara, tem que saber exatamente as regras muito bem. O Gordon, ele estudou as regras do ADCC, ele é muito, muito inteligente em qualquer luta que ele vai lutar, ele sabe as regras, mas foi por causa dos erros que ele fez em outras lutas, né? As derrotas dele foram por causa, a maioria das vezes, foram por causa das regras, né? E agora mudou. Mas além dos 2, e eu acho que tem quase ninguém no mundo que poderia ganhar o Gordon. Até o Kainan. O Kainan é top, né?
Sim. Mas, fisicamente, sim. Tecnicamente, Gordon já venceu ele, né? Sim. Usando técnica, não era força. Sim, né? exato. Mentalmente. Kainan, às vezes, ele tem foco, ele não. Estratégia, poderia, mas ele não tem vantagem nos 4 fatores. No todo, né? É bem diferente. E hoje, assim, você como cara que admira o jiu-jitsu, quais são os atletas que, 5, se você pudesse citar, que você mais gosta de assistir? Muitos. Não posso escolher só um nome, não. É difícil para você colocar 5? 5? Cara, um ranking. Mas vou fazer mais fácil, então. 5 pessoas que mais... Eu sou fã de jiu-jitsu, como eu sou jornalista, eu também sou fã. E tem alguns que eu gosto de assistir lutar. Sempre vou assistir lutar uma luta do Meregali, né? Eu conheci ele como faixa marrom. Ele é muito gente boa. Muita gente acha ele arrogante. É o jeito dele quando ele está preparado para lutar. Mas ele é muito simpático. Ele é muito gente boa, muito educado. Sim. Gosto dele muito, mas também sou muito fã do jiu-jitsu dele. O Meregali é um dos meus favoritos como espectador, né? Mas também tem muitos outros nomes que eu sempre gosto de assistir. Sempre vou ver as lutas dos Rutoros, né? Eu também gosto. Sempre é um show. São incríveis, né? E também tem outros nomes que são bons, talvez não são campeões, né? Mas eu respeito o jiu-jitsu deles, eu gosto de assistir. Sempre gosto de assistir o Gabriel Souza, por exemplo, né? Ele tá em todas? Ele vai lutar aqui. Ele chegou no pódio, né? Segunda no ADCC, mas ele vai lutar aqui esse fim de semana. Eu sou muito fã dele porque ele luta pra frente, né? Eu sou também, eu sou fã dos lutadores que são mais técnicos às vezes. Eu gosto de ver como eles lutam com o jiu-jitsu e não só com a raça, né? Sim. Então, cara, tem muitos nomes, é impossível fazer um ranking. Sim, são muitos nomes mesmo, é muita coisa boa. E o jiu-jitsu crescendo, fico muito feliz de estar fazendo essa resenha aí com você. Obrigado pelo teu tempo, meu amigo. Valeu, Vitor. Desculpa para meus erros, né? Não, mas, que isso. Mandou muito bem. Gostei muito. Valeu, obrigado. Galera, se você gostou, deixa o like, comenta e fica ligado nos próximos episódios.